As mortes em acidentes de trânsito caíram em 10% em todo o país no ano passado, segundo pesquisas do governo. A redução interrompe uma sequência de aumento no trânsito que durava havia 3 anos e que também representa uma queda expressiva desde 1998, quando as mortes diminuíram em 13%. Apesar disso, os números estão longe dos registrados em países desenvolvidos. Olá! Eu sou Silvia Garcia e está começando o programa Assembleia Debate com o tema Trânsito que Mata. E para falar, debater e entender o que acontece com este assunto no nosso país e em São Paulo, nós trouxemos o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, chefe de Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o capitão Júliver Modesto, da Polícia Militar, e o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Maurício Januzzi. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Assembleia Debate. Esses números me parecem muito bons. Diminuiu em 10% o número de mortes aí em acidentes de trânsito no Brasil. Mas a gente tem um outro número que ainda surpreende. O número de mortes chega a 40 mil pessoas aqui no nosso país. Dói demais ouvir esse número. O que está acontecendo, doutor Dirceu? Está acontecendo uma epidemia, uma doença epidêmica no nosso trânsito, para a qual o governo está negligenciando. Faltam medidas muito potentes para se implantar alguma coisa que gere segurança para essa população. O pedestre é o mais frágil e está abandonado, e nós estamos vendo múltiplos acidentes envolvendo o pedestre. Acidentes fatais, inclusive. Então, é necessário que haja uma ação do Ministério do Transporte, Ministério do Trabalho, múltiplos ministérios, quer dizer, uma ação multidisciplinar para que a gente possa assentar e conscientizar essa população com relação à mobilidade humana. É necessário que a gente tenha a aplicação da escola, da educação de trânsito nas escolas, desde os 5 anos de idade até os 18 anos, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito. Dessa forma, nós vamos, em 13 anos, nós vamos conscientizar essa população dentro da cabeça sobre o que é mobilidade e quais os cuidados que nós temos que ter com relação à máquina sobre rodas, que é extremamente perigosa. É complicado. A culpa é do governo ou a culpa é nossa? Capitão. Silvia, eu vou até destacar um aspecto interessante que ocorreu há cerca de 2 meses, uma mudança na nossa Constituição Federal, com a Emenda Constitucional 82, que acrescentou ao artigo que trata da segurança pública um parágrafo tratando justamente da segurança viária, estabelecendo que a segurança viária é uma responsabilidade de todos. Porque se a gente olhar o Código de Trânsito, existe uma previsão de que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos de trânsito. Okay. O que dá uma certa impressão que é apenas direito das pessoas, que elas não têm responsabilidade sobre ele. E a emenda constitucional, quando coloca isso na segurança pública, vem justamente demonstrar que existe sim uma responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas, que utilizam o trânsito no dia a dia, e nós não temos como nos furtar ao envolvimento com o trânsito, desde quando nascemos que voltamos da maternidade de carro, e quando morremos vamos dentro de um caixão, dentro de um carro, né? Então desde o nascimento até a morte estamos envolvidos com o trânsito sobre rodas, e portanto temos sim uma responsabilidade no trânsito seguro. Existe a necessidade, como o doutor Dirceu muito bem apontou, de que o governo faça a sua parte, e mais do que isso, existe a necessidade que cada um veja a responsabilidade pela contribuição na segurança do trânsito. Doutor Maurício, falta fiscalização? Faltam mais leis? Falta mais obediência, educação? O que falta para que a gente minimize esses números aí no nosso trânsito? Falta tudo isso junto, mais uma coisa chamada conscientização. Falta o brasileiro entender que o trânsito não é o lugar do jeitinho brasileiro. Não é o lugar de andar no acostamento, não é o lugar de ultrapassar as pessoas. Eu tenho que obedecer a faixa de pedestre. A Polícia Militar faz o seu objetivo, que é fiscalizar. Legislação nessa casa de leis onde estamos tem de montes aos montes, né? Mas o que falta é a educação e a formação dos condutores do futuro. Eu vejo um pouco mais de pessimismo nos condutores atuais, que têm que ser fiscalizados, autuados e punidos, para que aí sim aprendam. Mas eu estou preocupado com a formação do condutor do futuro, daquele hoje menino que daqui a pouco vai ser um adolescente, vai estar em trânsito
entrando no trânsito, e ele tem que ter uma outra consciência para que daqui a 10, 20 anos nós possamos ter alguma coisa de resultado gozar prático desses valores, né? Dentro da sociedade, dentro dessa comunidade que é a comunidade do trânsito. Agora, eu me lembro, vocês estão falando sobre educação, colégio, 5 anos de idade, começar do começo. Eu lembro que na minha época, na escola, eu estudava Educação Moral e Cívica e eu tinha o SPB. 2 matérias que meu filho, que hoje é um motorista, hoje ele é um condutor, tem 19 anos, nunca nem pensou em ter. Na matéria de Educação Moral e Cívica, eu aprendi justamente isso. Quais são os meus deveres, quais são as minhas obrigações perante a sociedade, até onde vai o meu direito e começa o do outro. Aprendi a atravessar rua e nós tínhamos muita visita nas escolas da Polícia Militar para nos ensinar a, por exemplo, atravessar, não ultrapassar sinal amarelo, atravessar a rua em linha reta e não na diagonal, que você perde mais tempo atravessando pela diagonal. Onde tudo isso foi parar, doutor Giseu? Por que a gente não tem mais essas matérias? Não sei, eu acho que é isso que eu falei inicialmente, que é a falta da educação de trânsito nessas escolas. A gente precisa transformar a cabeça dessas crianças, desses adolescentes, para que o menino aos 18 anos não chegue aos 18 anos para fazer um curso de formação de condutores e pegar o veículo e sair curtindo o veículo. O problema é que ele já desenvolvendo velocidade. Com 18 anos ele já viu alguém dirigindo errado, né? Exatamente. Não é com 18 que ele vai aprender, né? Exatamente. É complicadíssimo. E quando eu falei nas mudanças que são necessárias do governo, o capitão Júlio lembrou bem que a sociedade toda está envolvida, né? E mais, os cursos de formação de condutores não podem ser o que é hoje. Né? Você tirou a sua carta andando a 30, 40 km por hora na cidade, fez uma ladeira, não deixou o carro recuar e fez um estacionamento. Recebeu a concessão do Estado para dirigir. Isso o senhor está falando do carro, não vou nem dizer com moto. Que você começa dirigindo moto de algumas poucas cilindradas, só que você compra uma muito mais feroz. Muito mais potente. É muito mais potente. Você está com uma metralhadora entre as pernas, né? E o aprendizagem é em ambiente fechado. Exatamente, você em anda ambiente controlado. Primeira marcha e mantendo o equilíbrio, você recebe a carta. Então, você não sabe dirigir na rodovia, você não sabe fazer uma ultrapassagem, você não sabe andar na chuva, né? Qual é o piso escorregadio, como você vai se conduzir nessa situação, na utilização da iluminação do carro, nos faróis altos que vêm de encontro, como é que você deve se orientar com relação à guia e tudo mais. Né? Nossa, essa cartilha aí vai ficar longa, hein? Mas a gente vai conseguir debater e chegar pelo menos num princípio. Doutor Maurício, vou chegar aqui com as partes de lei. A gente está falando de carro, está falando de veículos. Certo. E o pedestre? A gente tem lei para pedestre? Lei para ciclista? Não, tem. Como é que fica tudo isso misturado? O Código de Trânsito Brasileiro ele regulamenta todos os agentes que estão no sistema viário, seja ele pedestre, seja ele ciclista, seja ele motociclista, o condutor motorista de caminhão, de ônibus ou de carro e etc. Qual é o grande problema disso tudo? O grande problema é que não há formação. O doutor Dirceu acabou de falar, o capitão também. Quando nós vamos tirar a habilitação, nós somos obrigados a decorar o Código de Trânsito Brasileiro, não entender. E decorar para passar na prova. Né? E dali a um mês, depois que eu passei, eu já não lembro mais o que eu li, porque eu não li com a acuidade ou com a necessidade e com a percepção que eu deveria ler. Portanto, eu sou apenas um reprodutor de uma lei da qual eu não tenho a mínima consciência do que ela determina. E assim como a vida, como os códigos que existem, que são leis, Código Civil, Código Penal, são normas de conduta para o sistema de viver em sociedade. Como o próprio capitão disse, nós todos somos agentes de trânsito. E nós todos temos direitos e deveres. Quando um pedestre não cumpre o seu papel, atravessando no sinal vermelho, fora da faixa, fora da faixa, ele está suscetível sim a ser vítima de um acidente não provocado pela conduta do motorista, mas pela conduta dele próprio. E ele é punido? Qual é a lei? Ele vai preso? Então, como é isso? Então, como é que eu vou punir, né, uma pessoa, muito embora a legislação preveja isso, deixando então um policial, né, ou então um agente de trânsito em cada cruzamento para detectar este indivíduo e autuá-lo ali. É muito pouco pai para muito filho, né? Porque a autuação tem que ser da pessoa naquele momento, porque ele não tem, por exemplo, uma identificação
como uma placa que tem o automóvel, não tem as características, etc. Sim. Então é inviável, Mas existe uma punição. Existe uma punição. Se for levado para a corte, existe uma punição. Mas é uma punição, como diz aqui, né, o que é a coisa mais absurda que acontece nesse país, as leis que pegam e que não pegam. Não existe em outro país do mundo lei que pega e que não pega. A lei é para ser cumprida e ponto final. Lei. Se cada um desses agentes de trânsito cumprissem a sua parte, esses 10%, eu tenho certeza que seriam muito menor do que a gente tem hoje. Agentes de trânsito, lembrando, todo mundo, tá? Não estamos falando de profissional da área, todo mundo. Agora, capitão, como é que faz para fiscalizar o que o doutor Maurício falou, cada um? Não dá, né? Vocês não têm esse efetivo. Não tem como. Por exemplo, a questão do pedestre, existe mesmo, como o doutor Maurício comentou, as infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito, existe até o valor da multa, que é 50% do valor da multa leve, são R$ 26,60. Não sabia disso. Para quem atravessa fora da faixa, por exemplo. É uma das infrações, está no artigo 254 do CTB. O problema, como o doutor Maurício apontou, é que não existe uma metodologia para se aplicar a multa a uma pessoa física, que não seja proprietário de um veículo automotor. Que não tem uma placa. Exatamente. Agora, é possível que esse pedestre seja responsabilizado civilmente quando, por exemplo, for atropelado numa condição que demonstre que a imprudência era dele. Era dele. Existem decisões judiciais condenatórias do pedestre que é obrigado a pagar os danos do veículo que ficou amassado porque ele foi atropelado. Justamente porque ele atravessou fora da faixa, fora da passarela. Ele ainda tem que pagar o veículo. Exatamente. Então, embora não seja possível sancioná-lo administrativamente, é possível cobrar dele uma responsabilidade civil em termos de indenização. E a responsabilidade penal, mesma coisa. Eventualmente, alguém que seja atropelado, pode ser que o condutor do veículo, sendo machucado, acabe acarretando ao pedestre o crime de lesão corporal. Com ciclista é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa? A gente está vendo aqui... Está descarado o aumento de ciclistas, em São Paulo principalmente, com esse incentivo, né, para você largar, deixar o carro em casa e usar as ciclovias, mas a gente também vê muita falta de regra entre os ciclistas, né, e a gente. O próprio capitão acabou de dizer, lei tem, Código de Trânsito Brasileiro. Tem lei que pune, por exemplo, o ciclista que não anda com os paramentos necessários? Exato. Tem, mas como é que eu vou multar este indivíduo? Ele tem lá uma placa, uma identificação. O radar pega? Eu posso ter um radar eletrônico que vai identificar este indivíduo fazendo esta conduta? Eu não tenho. A bicicleta não tem placa, aquilo que o capitão falou. Falta metodologia para que se faça a fiscalização e a punição. Por que eu penso isso? Porque eu tenho que educar esse motorista de bicicleta, porque ele é motorista. Sim. Ele tem que, se ele quer ser um ciclista, ele vai ter já a sua ciclofaixa, ele vai ter o local para andar, mas ele tem as regras para andar. Não é andar em cima da calçada, na contramão. Na contramão. Né? Em cima, por exemplo... Em alta velocidade. Em alta velocidade ou em cima da faixa de pedestre, que não é o local adequado. Então, será que este ciclista sabe dos seus direitos e dos seus deveres? Acho que não. Será que o pedestre sabe dos seus direitos e seus deveres? Ele tem que dar seta, né? Ele tem que sinalizar com as mãos. O que ele vai fazer. Então, essas regras de conduta que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro, que as pessoas elas não têm acesso. Por quê? Porque quando vão ter acesso, que é ao habilitar-se, eles são obrigados a decorar uma legislação para passar numa prova. Decorar esquece. E aí não há algo suficientemente capaz de educar a não ser por esse método. Não precisa importante, não há também uma reciclagem. Eu fiz o meu curso de motorista e nunca mais me chamaram para me ensinar nada, para me aprender nada. Então, até hoje, eu aprendi em 1970 e até hoje eu executo as mesmas coisas. Apenas quando o senhor tiver a necessidade do curso de reciclagem de motorista infrator. Nesses casos, a pessoa é obrigada a passar pelo Detran e fazer o curso de reciclagem. Mas se ele não cometeu nenhuma infração, não perdeu carteira nem nada, fica o que ele aprendeu nos anos 70. Agora, uma questão interessante, Silvia, de 1998 para cá, a situação já teve mudança. Porque pior ou para melhor? Está melhor. Nós quatro, por exemplo, quando tiramos a habilitação, apenas decoramos as placas de sinalização e fomos fazer a prova teórica. Hoje existe um curso teórico com 45 horas aulas, das quais 18 são destinados ao ensino da legislação de trânsito, por mínimo que seja, já é alguma coisa. Então, se a gente comparar o processo de habilitação de hoje com o processo de habilitação antes de 1998, já houve uma melhoria significativa. Já houve uma melhoria significativa. Antes a pessoa não tinha nem o mínimo de aulas práticas, hoje já tem o mínimo.
Hoje já tem um... Ele tem que ter um mínimo, ele tem 20% de carga horária à noite, ele tem que ter aula à noite. Aula à noite, aula nas marginais, você tem esses outros nichos que você não aprenderia, porque são vias expressas, literalmente, né? Mas a gente ainda não aprende muita coisa. Ultrapassar, ponto cego aprende um pouquinho. A gente vai entrar nesse tema já já. A estatística que eu dei no início do programa, que diminui em 10% o número de mortes, coincide com o primeiro ano de vigência da lei seca aqui no país e que ficou mais rigorosa. Mas esse é um assunto para o nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema de hoje é trânsito que mata. E agora com a presença da deputada Célia Leão aqui nos nossos estúdios. Uma vítima de acidente de trânsito em 1974. Mas antes, deputada, que a senhora conte a sua história e diga a sua opinião sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui hoje, nós temos uma matéria que nós vamos passar agora, né? Vamos dar uma olhada. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de mais de 1.200.000 pessoas no mundo por ano. O Brasil ocupa o terceiro lugar neste ranking mundial. O Código Nacional de Trânsito, com leis mais duras e evolução da engenharia de tráfego, não conseguem reduzir as tragédias. E se for tentar achar de quem é a culpa... Eu acho que os acidentes são mais com o motociclista mesmo, né? De repente um carro vai ultrapassar o outro e termina atropelando. O pior é a imprudência do motorista, a imprudência num geral todo, né? Entre os fatores de risco estão 5 principais: dirigir embriagado, conduzir com excesso de velocidade, não utilizar o capacete, o cinto de segurança e a cadeirinha para as crianças. Na verdade, cinto, mas hoje eu tô com ela aqui, mas ela tá sem o cadeirão, né, que fica no outro carro. Em 2014, no Brasil, já foram mais de 59 mil óbitos no trânsito. E a cidade de São Paulo lidera esse ranking. A cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito de São Paulo. Os atropelamentos representam mais de 40% das mortes, com 515 vítimas fatais. O índice de mortes de motociclistas também é significativo, com 35% do total, a maioria com menos de 30 anos de idade. As vias que registraram o maior número de mortes continuam sendo as marginais Tietê e Pinheiros. Os acidentes fatais ocorreram mais nos finais de semana. Hoje, os acidentes de trânsito ocupam a 9ª posição nas causas de mortes em todo o mundo, ficando atrás apenas de mortes causadas pelo câncer e pelo vírus do HIV. Mas as pesquisas apontam que o problema irá crescer. E isso porque nem falamos no número de feridos. 50 milhões de pessoas por ano no país. Tem pouca fiscalização para muita gente. A gente está falando de mortes e nem falamos dos sequelados, essa palavra que eu uso, doutor. 50 milhões de pessoas aí. Deputada Célia Leão, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Conta para nós a sua história. Obrigada, minha querida Silvia. Obrigada ao telespectador. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, no AL Debate, exatamente para debater um tema que interessa a todos, indistintamente. Rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, não importa a idade, não importa a condição socioeconômica, religião, fé, isso atinge a todos nós. Só se fôssemos ermitões, morássemos em cima de uma montanha e de lá não saísse, e sozinho. Se tivesse mais um carro, seria perigoso. De qualquer forma, a Silvia dizer, da alegria também de estar com o capitão Julivan, com o doutor Maurício da OAB, com o nosso doutor Disseu da Abramet, que faz um trabalho de prevenção, né? E mais do que isso, faz um trabalho de garantir a vida das pessoas de alguma forma, e parece que não garante. Não por falta de competência deles, muito pelo contrário. São competentes, estudiosos, brigam por isso, mas é porque parece que a gente não dá conta de cuidar dessa matéria, Silvia. É uma matéria que tem matado, se as pessoas não se atinaram para a matéria que acabou de passar, 50 milhões de pessoas sequeladas no Brasil por ano. A Argentina tem 36 milhões de habitantes, Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Ou seja, são alguns ou dezenas de países que são sequelados por ano se fosse um só país.
E levando em conta que é 1/4 da população brasileira, se nós levarmos em conta que somos 200 milhões de habitantes. Pois é. Isso sem contar as mortes que foram no ano passado, mais de 50 mil pessoas perderam a vida, e morrer e viver faz parte da história da humanidade, a gente nasce, algum dia vai, o problema é quando, a hora e que forma. Então o acidente certamente está errado, não é nem quando, nem a hora, nem a forma, está errado dessa forma. Está errado. Agora, é um problema grave, sério, que as pessoas precisam olhar. Eu já estou naquele momento da vida, Silvia, de que olhos que não vê, coração que não sente. As pessoas precisam entender que os nossos filhos estão morrendo. Os nossos filhos, principalmente meninos, os homens, de quinta a domingo morrem, quase 70% e 30% são meninas. Exatamente. E se eles voltam vivos no domingo, significa que nós teremos os filhos na segunda, na terça, na quarta e até a quinta noite quando eles saírem. Então os dados, capitão, são alarmantes. Dr. Maurício, que cuida da lei no sentido mais amplo da palavra, de que as pessoas façam da lei um benefício e não uma punição, né? As pessoas precisam entender isso. E o doutor Disseu, que trabalha essa questão o tempo todo. Então, como é que a gente vê essa causa, ou essas consequências mais do que as causas? Eu sou um restinho, vamos chamar assim, né, no bom sentido, eu sou daqueles que viveram, mas eu poderia ter morrido. Num acidente também sério, grave, numa estrada mal cuidada, com chuva, sem sinalização, sem acostamento. Certamente a minha imprudência, na minha pouca idade de 19 anos, recente, uma carteira de motorista, também não me deixou muito à vontade de manusear o automóvel. Mas, de qualquer forma, as pessoas tiram carta com 18 anos, então você não pode proibir que com 18,5 você não dirija. Você vai ter que pegar a experiência na direção. Mas precisa ter, de fato, punição, para que as pessoas aprendam, e nada dói mais do que o bolso. Nada dói mais do que o bolso. As pessoas precisam ter orientação, porque nós temos um projeto na Assembleia de levar essa matéria dentro do currículo escolar, para as crianças aprenderem desde cedo um pouco sobre esse tema. Enfim, é amplo o trabalho que precisa ser feito para não morrerem 50 mil pessoas, e poderia ser meu filho, vou dar exemplo do meu, para não dar de ninguém que esteja nos assistindo. Eu tenho 3 jovens também que saem para as ruas e também dirigindo. Para as pessoas aprenderem que a vida vale muito e que da vida não tem volta. Não vou entrar na religião, no mérito, se volta depois, não volta depois, mas a vida não tem volta, é uma só. Então a gente cuida dela ou a gente cuida dela, ou todos nós vamos perdê-la ou perdermos aqueles que a gente ama. Então, Silvia, esse programa ele vem na hora certa, ele devia passar em rede nacional em todas as emissoras, e esse programa devia passar diariamente para que as pessoas possam assistir e ver o que nós vimos agora há pouco, das pessoas sendo atropeladas, sendo apertadas na parede com motocicleta, o caminhão, o carro, porque só assim é que as coisas podem mudar um pouquinho. Não sou cética, nasci otimista, sou otimista, se somarmos todos aqui, sou mais otimista, ou igual ao otimismo de todos eles. Mas não acredito que a gente resolva isso se não tiver uma legislação que puna de verdade e uma divulgação do que significa a violência no trânsito, para a gente ter medo até de sair de casa. É melhor do que morrer. Eu tinha comentado no bloco anterior sobre a lei seca, que eu abro o programa dizendo que 10%, diminuiu em 10% o número de mortes, enfim, no trânsito aqui no Brasil, que é para se comemorar, mas o número continua ainda muito alto, batendo aí a casa dos 40, 50 mil pessoas aí. Falei sobre lei seca. A lei seca veio em boa hora, veio bem a calhar aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Mas ela ainda está funcionando? Capitão, já vou direto aqui com a Polícia Militar. Silvia, eu antes de falar sobre a lei que foi alterada, Sim. eu gostaria só de fazer um acréscimo. Gostei muito da sua matéria, principalmente por mostrar como as pessoas falam dos culpados, mas não assumem a responsabilidade. Exatamente. Esse dado de 50 milhões de lesões é o dado do mundo todo. No Brasil, estima-se por volta de 350 mil, já que são... Por ano. Por ano. Esses 50 milhões por ano são no mundo todo. De qualquer forma, de 50 mil mortos para 40 mil mortos, para 350 mil pessoas lesadas. Sim, esse meu comentário não diminui a gravidade do problema. Sim. Só para deixar claro, porque esse dado é um dado importante e alarmante, né? Sim. Esse nome Lei Seca, eu particularmente não gosto muito. A própria Abramet, quando o Código foi alterado em 2008, lançou uma campanha para chamar de Lei que Salva Vidas.
justamente porque dá um tom pejorativo. Quando fala lei seca, a pessoa utiliza esse termo como se fosse uma lei que coibisse de fazer alguma coisa. E a gente tem essa cultura, né? Tanto é que o termo lei seca surgiu no início do século passado para designar um momento nos Estados Unidos em que foi proibida a fabricação, a comercialização, a venda de bebida alcoólica. Uma outra história. Exatamente. Outra e história. Hoje não é proibido nem beber e nem vender bebida alcoólica. Não. O que não pode é beber e depois dirigir. É isso que não pode, né? Então, o termo lei seca não é um termo tão apropriado porque dá a impressão que está se proibindo algo que seria um direito das pessoas. Sim. As pessoas podem beber o quanto quiserem, não pode dirigir, Só não dirigir. depois. É simples. De 2008, quando houve a primeira alteração, até agora houve um incremento da fiscalização de trânsito. Sim. Em 2012, houve mais uma alteração legislativa em relação à fiscalização de alcoolemia. Para que você tenha uma ideia, só nesse ano de 2014, a Polícia Militar de São Paulo, na realização da Operação Direção Segura, já abordou mais de 290 mil pessoas. Fizemos um total de pouco mais de 20 mil bloqueios no estado todo. Dá uma média de 70 bloqueios diários, voltados apenas para a Operação Direção Segura, que é a fiscalização de alcoolemia. Isso sem contar... Não crimes. Isso sem contar o trabalho de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, repressão de outros crimes. Né? Eu estou falando só da Operação Direção Segura. Então, é um trabalho extenuante e que, obviamente, por mais que a gente consiga atingir um grande número de pessoas, ainda não é o suficiente para reduzir a zero. É claro que a gente quer que reduza a zero o número de mortes. Tanto é que nós estamos na década mundial de ações pela segurança do trânsito, que é uma década internacional, ratificada pelo Brasil entre vários países, que pretende de 2011 a 2020 reduzir em 50% o número de mortes. Mas veja que interessante, por mais que essa estratégia seja uma estratégia válida, se decidiu reduzir a 50%. E por que não se decide reduzir a zero? Porque existe uma premissa por trás disso, que a sociedade inteira se acostumou com a ideia de que trânsito mata. Tá tudo certo. Mata, entendeu? Então, quer dizer, não se chegou à ideia de, vamos reduzir a zero? Porque se alguém falar assim, vamos reduzir a zero o número de mortes, com certeza as pessoas iam falar, mas isso é impossível, isso é utópico, porque a sociedade já se acostumou com a ideia de que trânsito mata. Ou seja, nós estamos para usar... Mata mais do que câncer, mata mais do que AIDS. É impressionante. Para usar uma metáfora do trânsito, nós estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento. Entendeu? Então não dá para parar tudo para falar, a partir de agora vamos adotar um novo modelo de segurança do trânsito. A busca por uma maior fiscalização, mais educação de trânsito, melhor formação dos condutores, é uma busca incessante enquanto as coisas estão acontecendo. Não dá para parar tudo e inventar outro modelo de segurança. Em 20 anos de guerra do Vietnã, morreram 3 milhões de vietnamitas e 59 mil soldados americanos. Aqui no Brasil, em um ano, 40 mil mortes folgadamente em trânsito. Eu me lembro uma vez, fazendo uma matéria num outro canal de televisão, eu estava na Inglaterra e a gente estava acima da velocidade, porque estávamos com pressa, tem sempre uma justificativa. Estávamos com pressa de chegar na outra locação para gravar e um policial nos parou, porque a gente estava com excesso de velocidade, um policial inglês. Ele parou, pediu documentação e virou e falou, vocês sabem que vocês estavam 20% acima da velocidade. Não, a gente não sabia. Não sabíamos mesmo, porque o carro estava em quilometragem e a Inglaterra é em quilômetros por hora e o carro estava em milhas. Então, milhas é muito mais baixo, a gente estava achando que estava na velocidade certa. Enfim, antes de eu e a produtora sermos autuadas e sermos conduzidas para a delegacia de polícia, para serem presas, as duas, ele virou e falou, você sabia que no seu país, ele olhou o passaporte, porque era brasileiro, você sabia que no seu país morrem mais pessoas no ano do que na guerra do Vietnã? E eu fiquei chocada com essa informação. E eu fiquei muito envergonhada. E eu não sabia o que dizer. Eu só falava, yes, officer. Sim, policial. Eu não sabia o que fazer. Outro episódio nos Estados Unidos, vou atravessar a rua correndo, numa cidade de interior, gravando também um carro, e eu estou com o assessor da montadora do meu lado. Saio correndo, vou atravessar a rua, ele, não, para. Falei, que foi? Ele falou, você não pode atravessar aqui é fora da faixa. Falei, tá, mas não está vindo o carro. Bom, olha aquela placa ali, tinha uma plaquinha desse tamanho dizendo que se eu fosse pega atravessando a rua fora da faixa, eu pagaria uma multa de $1.000. E ele falou, ainda acrescentou, semana passada eu paguei essa multa. O que está faltando aqui no Brasil para eu ficar com essa vergonha que eu fiquei nesses países lá fora? Eu fiquei muito envergonhada.
mas muito envergonhada. O que está faltando, doutor Maurício? Falta conscientização e educação. Nossa, não né? só de trânsito, né? falta no geral. As pessoas estão mais voltadas para elas próprias, para os seus compromissos. É o que a matéria falou, estava com pressa. Sempre você vai justificar o seu desvelo pela lei por algum outro motivo, que ele não é justificável. A sua vida não é justificável. A própria deputada que falou, a vida é uma só. Então, se eu chegar 15 minutos atrasados ou 20, eu vou poupar minha vida. Agora, se eu acelerar o carro, eu posso estar terminando com a minha vida e matando a vida de outros inocentes que sequer sabem do meu compromisso. Exatamente. Essa questão da lei seca é uma questão importante, porque eu posso me conscientizar que eu não devo beber e dirigir, ele pode se conscientizar, mas se o outro indivíduo que está no outro carro não se conscientizar disso e bater no meu carro e me matar, de que valeu a minha consciência? Por isso tem que ser uma consciência coletiva. A gente dirige por todos. A polícia militar, com um batalhão de trânsito aqui, faz milagre dentro da cidade de São Paulo. Aí faço eu, em nome da OAB, em nome da sociedade brasileira, um apelo, né, ao governador, à Assembleia, de que se criem mais pelotões de polícia de trânsito. Ou seja, cada região metropolitana desta capital deveria ter um batalhão. Eu sei que não tem só esse crime. Eu sei que não há só esse crime. Sim. Mas é uma epidemia, como foi colocado aqui pelo Dirceu da Abramete. Mas dá, deputada, para criar mais batalhões? O que dá é para nós levarmos isso urgentemente também para o governador, para a Secretaria de Segurança, fazer um estudo, isso sem dúvida. Porque tudo que nós fizermos ainda será pouco, Silvia. Tudo que nós fizermos, doutor Maurício, ainda é o que o senhor disse, eu tinha dito, o senhor acrescentou, e eu fico muito mais entusiasmada com isso, que a vida é uma só, vale tudo, não é vale muito, é vale tudo e não volta. Se entrar na questão da religião e da fé. Quer dizer, ou nós cuidamos disso, ou com mais batalhão, ou com outras alternativas, porque o que tem acontecido, e se me permite, Silvia, bem rapidamente, para também ouvir aqui o doutor Dirceu, é que lá fora é de verdade, e aqui dentro é meio de brincadeira. Lamentavelmente, nós nos acostumamos, é lamentável porque é o fundo do poço. Nós nos acostumamos a ligar os telejornais em qualquer hora do dia ou da noite, a ler o jornal no dia seguinte ou ligar o rádio e escutar um canal, seja qual for, e saber que o ônibus caiu da ponte, que a moto bateu, que não sei o quê, não sei o quê. E a gente escuta, como você mesma disse, como uma coisa costumeira. Eu venho para a Assembleia todos os dias, moro em Campinas e venho para a Assembleia aqui no Ibirapuera todos os dias pelo trabalho do Parlamento. Doutor Maurício, eu pego as marginais, ou Tietê, ou Pinheiros, que seja para chegar aqui, quase como regra, há 24 anos. Quase como regra eu vejo alguém caído, ou muito machucado, ou já com a vida perdida. Com aquele trânsito, desculpa a expressão mais chula, mais infernal, porque acho que não tem outra expressão. E continuo com o meu carro e venho embora trabalhar. Quer dizer, é um sentimento que me mescla muito de angústia e de normalidade. Eu estou dizendo de mim, para não pegar ninguém como exemplo, porque às vezes é falta de educação, covardia e desrespeito. É como se eu, e não é verdade, no fundo do coração isso não é verdade, é como se eu visse alguém que morreu, mas eu vou lá para a Assembleia fazer a TV Assembleia. E lamento pela família, por quem vai salvar. Está começando a ficar uma coisa, Silvia, você que é âncora, jornalista, uma pessoa importante, uma coisa comum. A morte para nós, sociedade brasileira, para seja quem for, parece que é uma coisa que vai acontecer. Nós já sabemos que a cada 12 minutos alguém vai morrer no trânsito. Pronto. Bom, se alguém vai morrer no trânsito daqui a 12 minutos, eu cruzar com essa pessoa que vai morrer ali, eu continuo e vou para o meu teatro, para a minha escola, para o meu cabeleireiro, para o meu balé, porque a vida segue. E isso é que a gente não pode ficar. Quer dizer, nós não podemos perder a possibilidade da indignação, né? O dia que nós perdemos isso, aí de fato não tem onde se socorrer. Então, aqui é de mentira e lá é de verdade. Lá a gente não joga papel no chão, porque vai passar vergonha. Lá a gente atravessa na faixa, porque lá é de verdade. Aqui a gente atravessa a 30, 50 metros da passarela e morre na estrada. O capitão Jolivan sabe disso, sabe dizer melhor do que eu. Então, essas coisas, ou a gente faz de verdade, e para fazer de verdade, doutor Maurício, de fato é educação no trânsito de alguma forma. Ou a televisão bate nisso o dia inteiro, ou paga multa alta. E pior, quando coloca multa alta, toda a sociedade, a grande maioria, quase 100%, reclama. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu também não sei, doutor Dirceu. Doutor Dirceu, eu vou interromper o senhor rapidamente, porque a gente está com o tempo estourado desse bloco, mas eu vou deixar uma outra pergunta para o senhor para o próximo bloco. Reduzir a quilometragem por hora em 8 km por hora apenas
pode reduzir o número de mortes? Na cidade de Nova York isso está funcionando, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema aqui é trânsito que mata. E, doutor Dirceu, no último bloco o senhor pouco falou e sobrou um trecho sobre lei seca que o senhor gostaria de colocar aqui, né? Sobre, enfim, palavra. Então, nós há algum tempo atrás, nós propomos ao deputado Hugo Leal, né, a se deixar de fazer esse controle tipo trabalho formiguinha, de individual, um por um, soprar o etilômetro, e a gente tem esse etilômetro conectado à ignição e ao ligar o carro, se ele tiver o hálito alcoólico, ele não vai conseguir ligar o carro. Se alguém utilizar para ligar o carro e usar depois vizinho, passar para ele o carro, no trajeto vai desligar o carro porque a halitose desse motorista não é compatível com a direção veicular. Então ele vai ter interrupção desse trajeto. Esse seria um equipamento... Ótimo agente de trânsito esse, né? Seria um equipamento de proteção coletiva, individual para o motorista, para os usuários do seu veículo e para os outros que estão no meio externo. Então eu acho que seria a solução para o problema em termos de Brasil. As montadoras usariam, como usa o cinto de segurança, o ABS, colocaria isso dentro do veículo, o equipamento de segurança para o veículo. Sensacional. Aliás, eu ia até sugerir isso aqui para a deputada Célia Leão, para que implementasse, de repente, uma lei dessa, não sei, no estado de São Paulo, a gente aqui que é o espelho para o resto do país. A deputada, inclusive, se ausentou, ela precisou ir para plenário para uma votação e a gente já está no nosso último bloco, mas de qualquer forma esse assunto continua, tem que continuar como vocês mesmos falaram aqui nas escolas, nos papos com os amigos nos bares e aqui dentro da Assembleia Legislativa com um agente jornalista sempre levando a informação à população. Eu tinha falado no bloco anterior que lá em Nova York, na cidade de Nova York, o limite máximo de velocidade era de 48 km por hora. Passou disso, multa. E que agora reduziu em 8 km esse limite. É 40 km por hora só. Você pode arregalar o olho, espantar e falar, nossa, ninguém vai mais andar. Bom, primeiro que lá já não anda como São Paulo, né? É muito carro. Mas 8 km a menos por hora reduz imensamente o número de mortes. É fato isso? É fato. Só isso? O Departamento de Trânsito de Londres fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Se o indivíduo tiver 32 km por hora, ele é capaz de causar 5% de morte, de óbito. Se ele aumentar essa velocidade para 45 km por hora, ele é capaz de causar 48% de óbitos. E se ele aumenta isso para 65%, 65 km por hora, ele vai proporcionar óbito a 85% dos indivíduos. Então, a possibilidade de aumento de velocidade aumenta em muito a gravidade das lesões e morte. Eu fiquei abismada com essa quilometragem, 48 para 40 quilômetros, e eu vindo trabalhar, a Paulista, o limite de velocidade é 60. Não, e vou acrescentar uma questão para alto, você. Né? Vou te acrescentar algo para ficar simples para a pessoa entender. Se a gente lembrar das aulas de física, para eu fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Então, se pegar 8 km por hora e dividir por 3,6, para facilitar a conta, vamos arredondar para 4. Tá. Ou dividir por 4 dá 2. Ou seja, a 8 por hora, eu estou mais ou menos a 2 metros por segundo. Então, em 1 segundo, eu andei 2 metros. Entendeu? É uma piscada de olho? É uma piscada de olho, eu já movimentei 2 metros. Em 1 segundo. Então, 8 quanto maior a quilômetros quilometragem por hora, quanto maior, mais metros eu ando. Faz muita diferença. E arrasto tudo isso. Exatamente. Agora, a gente não falou aqui, principalmente, uma característica da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo. Embora nos interiores tenham bastante motociclistas, aqui é o fenômeno motoboy. Essa urgência que a gente tem com documentação, precisa ser entregue, é para o banco, enfim. E os motociclistas acabam, os motoboys mais precisamente, acabam cometendo aberrações. A primeira pergunta que eu tenho, pode andar no corredor? É permitido. É permitido andar no corredor? Tiraram da legislação, né, a obrigatoriedade dele ocupar os espaços do carro. Tá. Isso foi tirado então, da agora legislação pode andar em 98. Pode andar e no o sujeito corredor. pode passar no corredor. E o problema é que motoboy parece que eles surgem sempre na hora que você menos vê. Eu dou seta para entrar. E eu confiro nos retrovisores para cair de uma faixa para outra. Mas eles surgem do nada, é o que a gente chama aquele tal do ponto cego do carro, né? São as colunas de sustentação de uma cabine do carro, que não pode deixar de ter, mas que a gente acaba ocultando um
motoboy. Doutor Maurício, é complicada essa história de motoboy aqui em São Paulo, né? A gente volta ao assunto urgência, né? É um fenômeno brasileiro. Eu não conheço a profissão motoboy em outro país. Tem. Na Inglaterra são os couriers, São né? os couriers, mas são couriers, né? que vão a pé, vão ali pelo metrô, uma malha rodoviária diferente. Bem diferente. Aqui não, ele vai com uma encomenda que é entregue para ele 5 minutos da onde ele tem que chegar, e ele tem que se virar para entregar, porque ele ganha por produtividade ou por quilômetro rodado. Então, assim, ele é uma máquina, né, causadora de acidente. Só que ele não se atente que ele é o primeiro a ser prejudicado. Porque se ele cair, se ele morrer ou se ele ficar inválido, ele não vai poder mais trabalhar. E aquela urgência para conseguir o dinheiro, para conseguir a profissão, vai acabar naquele momento. Então é a pressa inimiga da perfeição, como sempre, né? Então é lógico que a culpa não é só motoboy, a culpa é da vida estressante das pessoas que se utilizam desse tipo de transporte e que facilitam esse tipo de transporte a ser exercido. E as pessoas que, infelizmente, por uma questão de emprego, etc., deixam de fazer esse tipo de serviço porque não tem outra alternativa senão essa. Eu tenho um dado aqui, inclusive, da Folha de São Paulo, que saiu 2 dias atrás. 29% das vítimas de trânsito são motociclistas aqui em São Paulo. E a faixa etária de idade que morre mais é dos 19 aos 25 anos. E aí, doutor Dirceu? Tira os motoboys da rua e não deixa pessoas de 19 aos 25 dirigir? Infelizmente, não é só os motoboys. Hoje o indivíduo está trocando, né, o carro pela moto para ir e vir ao trabalho. Mais rapidamente. São os menos experientes. Por incrível que pareça, são os que estão sofrendo mais acidentes. Não é? Agora, isso é São Paulo. Mas a gente tem que olhar de maneira ampla. E se a gente for para o Nordeste, nós vamos ver que 73% são óbitos ou lesionados no trânsito que são motoboys. Inclusive o DPVAT bomba no Nordeste, com acidentes e mortes no trânsito. O DPVAT, no caso de acidentes. Parece que lá a situação está pior do que aqui. Exatamente. E olha que geralmente eu falo, São Paulo é espelho do resto do Brasil, né? Mas por lá tá falta pior. de fiscalização, por falta de controle, por falta de uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, né? Não tão... E aí vai longe. Nem aí. Aí vai longe. Olha, gente, eu realmente, esse papo se estende, é bom, é atual, é urgente, mas o programa está acabando e eu preciso agradecer a presença de vocês e já fazer o convite agora para que vocês voltem aqui nas próximas semanas para que a gente dê continuidade a esse assunto, porque eu não falei de metade de números e de índices e de acontecimentos sobre esse assunto, o trânsito que mata. Muito obrigada, doutor Dirceu, obrigada, capitão, obrigada, doutor Maurício, pela presença de vocês, e as portas estão abertas aqui para vocês virem nos visitar aqui e esclarecer mais assuntos, tá bom? Fica a dica aqui para vocês todos, tá? Respeitem sempre os limites de velocidade, façam ultrapassagens seguras, usem o cinto de segurança, é tão fácil. Só esse movimento. E nunca dirijam sobre o efeito do álcool. Tenham em mente que pequenos atos de gentileza e respeito podem ajudar a fazer uma realidade muito melhor nas ruas e estradas brasileiras. Ser educado faz bem para a saúde. E lembre-se, tá? Que todo motorista é também pedestre. E o cuidado com a vida própria e a do próximo vale para todo mundo. O Assembleia Debate fica por aqui. Tchau!